Fala galera, análise de Atlético Mineiro 2, Goiás 1, pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar nos 112 inscritos. Peço também seu like, que você compartilhe o vídeo e aguenta aí uns 5 minutinhos comigo para ter um raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui um equilíbrio em termos de posse de bola, né? 48% para o Atlético Mineiro, 52% para o Goiás. E para a gente entender um pouco melhor o comportamento das equipes, a gente vai olhar aqui embaixo para a distribuição média dos jogadores em campo, para tentar perceber se teve algum time que jogou mais avançado em relação ao outro, de repente pressionando seu adversário contra o próprio campo defensivo, mas para ficar mais simples de analisar aqui, eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes em campo. A gente vê aqui a linha do Goiás um pouco mais próxima da linha do meio de campo do que a linha do Cruzeiro. Ainda olhando para o comportamento das equipes, a gente tem aqui a concentração de jogadas da partida. A gente vai ver aqui um equilíbrio no meio de campo, né? Do total de jogadas da partida, 25% foram do Atlético Mineiro no meio de campo e outros 25% do Goiás no meio de campo, mas a gente vê o Goiás conseguindo criar mais no campo de ataque. Então, do total de jogadas da partida, 13% foram do Goiás no seu campo ofensivo contra 8% do Atlético Mineiro no seu campo de ataque. Então a gente vê aí um equilíbrio no meio de campo e o Goiás conseguindo criar mais no campo ofensivo. E para fechar essa parte de comportamento, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. Então a gente vê um jogo segmentado, né? A gente tem aqui no início do jogo um domínio do Atlético Mineiro, depois passa para um domínio do Goiás, depois a gente tem aqui um trecho de domínio do Atlético Mineiro, aí perto dos 30 minutos do primeiro tempo, de novo o Goiás dominando, até o final do primeiro tempo, aí a gente tem um domínio mais intenso do Atlético Mineiro. O segundo tempo começou meio morno, né, ali até os 15 minutos até os 15 minutos, né, e aí depois a gente tem um trecho de domínio do Goiás, um trechinho aqui bem morno também do Atlético Mineiro, e aí dos 35 mais ou menos até o final do jogo, aí a gente tem um domínio do Goiás, principalmente aqui bem perto do finalzinho do jogo, um domínio bem grande da equipe visitante. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas essas barras aí, a gente vai chegar no valor de menos 4, que representa aí um leve domínio do Goiás na média da partida, mas que é um número relativamente alto aí para um time visitante. Olhando agora aqui para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender melhor o que as equipes produziram em termos de criação e de finalizações. A gente vai começar pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aqui uma expectativa de assistências de 0,41 pelo lado do Atlético Mineiro e de 0,56 pelo lado do Goiás, então um leve domínio do Goiás. Esse valor de 0,41, um valor bem baixo aí para o Atlético Mineiro, considerando que era o mandante, e um número mediano para o Goiás, considerando que era o visitante. Olhando agora para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Atlético Mineiro com um número bem baixo de finalizações, 8 ao longo da partida, mas que geraram aí uma expectativa de gols de 1,28. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, apesar do baixo número de finalizações, o Atlético Mineiro teve aí um número mediano para expectativa de gols. Pelo lado do Goiás, foram 21 finalizações ao longo do jogo, né? Então um número bem alto para uma equipe visitante, mas que geraram aí uma expectativa de gols de 1 gol, né? Um número mediano aí para uma equipe visitante. Então, apesar, né, do Goiás ter sido muito superior em termos de finalizações, o Atlético Mineiro conseguiu equilibrar aí, sendo ligeiramente superior em termos de expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, a expectativa de gols pós-chute foi de 1,71, pelo lado do Goiás, 1,2. Então, aí números medianos para as duas equipes, mas um ligeiro favoritismo, uma ligeira superioridade para o Atlético Mineiro. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Então essa diferença pelo lado do Atlético Mineiro é de 0,43 positivo, um número aí relativamente alto, que mostra que o desempenho nas finalizações do Atlético Mineiro elevou
a sua expectativa de gols aí em 0,43. Pelo lado do Goiás, esse valor é de 0,2, aí um número mediano, mas que também mostra que a expectativa de gols do Goiás foi elevada aí de 1 para 1,2 com base na qualidade das finalizações. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então, se a gente for olhar aqui pelo lado, o desempenho do goleiro do Atlético Mineiro, ele aqui é de 0,2, né, que é a diferença aqui entre o 1,2 gols, que era a expectativa do Goiás marcar, versus o 1 gol marcado. Então, isso mostra um desempenho praticamente neutro do goleiro do Atlético Mineiro, né, que tomou praticamente aí o número de gols esperados. Por outro lado, o desempenho do goleiro do Goiás aqui está em menos 0,29, né, que mostra aí um desempenho relativamente ruim. A expectativa era que ele tomasse 1,71 gols e acabou tomando 2, então ele tomou um pouco a mais de gols do que o esperado, então um desempenho aí relativamente ruim do goleiro do Goiás. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde a expectativa de assistências até o número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida, né, se foi uma partida boa ou não. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente tem aqui duas estatísticas com 4 estrelas, né, que é o desempenho nas finalizações e o número de gols marcados. A gente tem aqui uma série de expectativas de estatísticas com 3 estrelas e uma estrela apenas aqui para a expectativa de assistências e finalizações. Então, acho que aí a gente pode tirar uma noção de um desempenho mediano do Atlético Mineiro. Pelo lado do Goiás, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário, bastante estatísticas aqui com 3 estrelas, uma estatística com 5 estrelas, que foi o número de finalizações, mas um desempenho relativamente ruim do goleiro do Goiás, então acho que também aí uma partida mediana pelo lado do Goiás. Então, as duas equipes não foram nem muito bem, nem muito mal na partida, mas melhor para o Atlético Mineiro, que venceu o jogo por 2-1. Então chegamos aí ao final de mais uma análise de Atlético Mineiro 2, Goiás 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!